Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje a nossa aula vai ser sobre o conteúdo de divisão envolvendo números racionais. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Então vamos iniciar. Bom, até aqui nós vamos ver hoje a última operação envolvendo números racionais, das operações fundamentais. A gente viu primeiro a adição, depois nós vimos a subtração, agora a gente viu por último a multiplicação e hoje nós vamos ver a divisão, certo? Então, como eu falei nas últimas aulas, a gente tem números racionais tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Então hoje nós vamos ver como a gente faz para dividir números racionais na forma fracionária, mas também na forma de decimais exatos, certinho? Mas antes de a gente poder definir como a gente faz para dividir fração, eu quero definir com você um conceito muito importante envolvendo a propriedade de multiplicação. Veja bem, antes de a gente aplicar o método que a gente vai usar para dividir frações, eu quero lembrar o conceito com você de inverso multiplicativo. Que conceito é esse? Vamos lá. Olha a definição. Para todo número racional A, que não seja zero, ou seja, diferente de zero, existe um número racional 1 sobre A, que eu vou chamar de inverso de A, tal que esses dois números têm uma propriedade muito importante. A multiplicado por 1 sobre A, ou seja, um número racional não nulo multiplicado pelo seu inverso multiplicativo sempre dá 1, ok? Se você percebeu bem ali, 1 sobre A é justamente o inverso de A. O A pode ser observado sobre o denominador 1, então se eu inverter, o 1 vai para cima e o A vai para baixo. Então vamos aqui ver um exemplo com números. Primeiro, o inverso multiplicativo do número 2 é 1 sobre 2, certo? Por quê? Porque 2 multiplicado por 1 sobre 2 dá 1. Você lembra como é que nós multiplicamos frações, né? Fica 2 vezes 1 sobre 1 vezes 2, 2 sobre 2 dá 1. Segundo exemplo, o inverso multiplicativo do número menos 3 é a fração menos 1/3. E quando eu multiplico eles dois, menos 3 por menos 1/3, também dá 1. Terceiro caso, o inverso da fração 3/4 é a fração 4/3. Na hora que eu multiplico elas duas, dá 1, né? 3 vezes 4, 12, 4 vezes 3, 12, 12 para 12 dá 1. Você percebeu então que o inverso multiplicativo de um número racional é o inverter a sua forma fracionária. Perceba no terceiro caso especialmente que o 3/4, o inverso dele ficou como? O 4 foi para cima e o 3 foi para baixo. Então isso é o inverso multiplicativo de um número. E a propriedade fundamental que os envolvem é que o produto deles dá 1. Certinho? Então, essa é a definição de inverso multiplicativo para o nosso contexto. Então, vamos lá. Divisão de números racionais. Usando a ideia de inverso multiplicativo, a gente pode definir a operação de divisão como sendo, na verdade, um caso particular de multiplicação. O que eu quero dizer para você aqui é o que eu disse lá na aula de adição e subtração. A subtração ela é um caso particular de adição. Na verdade, a subtração ela não existe, ela é uma adição disfarçada. A mesma ideia vai ser com a divisão. A divisão, na verdade, ela é uma multiplicação disfarçada quando eu uso a definição de inverso multiplicativo. Então, veja bem, dividir dois números racionais A e B, a gente já viu nas últimas aulas de frações, que é a mesma coisa que por A sobre B. Aqui, ó, A sobre B, né, o valor dessa fração é dado pela divisão de A por B, ok? Agora, se baseando pelo que você aprendeu na última aula envolvendo frações, multiplicação de frações, perdão, como é que eu posso reescrever A sobre B? Eu posso reescrever assim, ó, A multiplicado por 1 sobre B. Porque quando eu faço A vezes 1, dá A. Aqui você sabe que debaixo do A tem um 1zinho disfarçado, né? 1 vezes B dá B. Então você percebeu que a fração A sobre B é a mesma coisa que A multiplicado por 1 sobre B. O que isso significa? Significa que dividir dois números racionais é o mesmo que a gente multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Ou seja, toda vez que eu vou dividir frações, por exemplo, que é o que a gente vai usar, onde a gente vai usar esse método, toda vez que eu for dividir frações, eu vou fazer o produto da primeira pelo inverso da segunda. Daí que vai vir esse método. Então, dividir dois números racionais é o mesmo que multiplicar o primeiro
pelo inverso multiplicativo do segundo, certo? Não se esqueça que nesta definição o b é diferente de zero, porque nós não trabalhamos com denominadores nulos, já que não existe divisão para zero, certinho? Então, ó, só frisando aqui e tendo como um bizu, o inverso da fração c sobre d sempre será a fração d sobre c. Em outras palavras, o inverso multiplicativo de uma fração é eu trocar quem é numerador vira denominador, quem é denominador vira numerador, certinho? Né? E não se esqueça que c multiplicado por d tem que ser diferente de zero para eu garantir que nem o c nem o d sejam números nulos, certinho? Então vamos prosseguir. Então, como exemplo, vamos dividir duas frações. A primeira, a gente vai dividir 5 quartos por 7 sobre 5. E no segundo exemplo, a gente vai dividir menos 3 quartos por 8. A gente vai usar a definição no primeiro caso. Ó. Veja, eu quero dividir 5 quartos para 7 quintos. Então, o que a definição manda eu fazer? A divisão entre duas frações ela é igual ao produto da primeira normal, ou seja, 5 quartos, vezes produto, né? O inverso da segunda fração. Quem é a segunda fração? 7 sobre 5, né? Então, o inverso dela é 5 sobre 7. O 5 vai para cima e o 7 vai para baixo. E aqui você aplica o que você aprendeu na última aula. Você vai multiplicar duas frações. 5 vezes 5 dá 25, 4 vezes 7, 28. Está finalizada a nossa divisão. Segundo caso. Então, veja, ó. No produto, eu multipliquei 5 por 5, 4 por 7. Só para você recapitular. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Certinho? Segundo caso, menos 3 sobre 4 dividido para 8. Perceba, eu não posso usar diretamente a multiplicação, porque eu tenho uma divisão aí. Então, primeiro, eu tenho que fazer o quê? Pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso multiplicativo da segunda. Gente, o inverso multiplicativo de um número inteiro sempre é 1 sobre ele, tá bom? Então, o inverso, veja, menos 3 quartos dividido para 8 vai ser menos 3 quartos, que é a primeira fração, multiplicada pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 8. Transformei a minha divisão num produto de frações. E agora o que eu faço? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Quanto que é menos 3 vezes 1? Menos 3. 4 vezes 8, 32. Então, aí eu executei a divisão envolvendo aí duas frações. Professor, a segunda fração, na verdade, é um número inteiro, não tem problema. O número inteiro a gente pode ver como fração. O 8 nós podemos enxergar como 8 sobre 1, você lembra? Então, vamos continuar. Agora, a gente vai ver a divisão de números racionais na forma de decimal. Lembrando que números decimais também representam números racionais. Decimais exatos, dízimas periódicas, números inteiros, isso tudo para nós são números racionais. Então vamos lá. Agora, para a gente trabalhar com a divisão envolvendo números decimais, aqueles com vírgulas, a gente tem que lembrar o quê? Né? Que eles também representam números racionais, certinho? Então, como exemplo, a gente vai ver o seguinte. Nós vamos dividir 1,44 para 0,6, certinho? Repare que aí nós temos dois números racionais. 1,44 porque é um decimal exato e 0,6 porque é um decimal exato. Professor, eu não lembro o que é decimal exato. Decimal exato é um número com vírgula que após a vírgula você tem uma quantidade finita de casas decimais. Por exemplo, 1,44 tem duas casas após a vírgula e acabou. 0,6 tem uma casa após a vírgula e acabou. Então, a gente fala que são decimais exatos. Gente, para nós dividirmos 1,44 por 0,6, é conveniente a gente transformar, entre aspas, 1,44 por 0,6 numa divisão de dois números inteiros. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu quero que você observe o seguinte. O número 1,44 ele tem quantas casas decimais após a vírgula? Ele tem duas casas. O 0,6 após a vírgula tem uma casa, certinho? Que é o 6. Então eu pergunto para você, quem tem mais casas decimais após a vírgula? Obviamente é 1,44, ele tem duas casas. Então olha o que eu vou fazer.
1,44, eu vou deixar ele como ele está, 1,44. O 0,6, para eu deixar após a vírgula a mesma quantidade de casas igual a 1,44, eu acrescento um zero aqui, ó. Eu não altero, 0,6 é a mesma coisa que 0,60, você concorda? E depois que eu faço isso, aqui eu tenho duas casas após a vírgula e aqui eu tenho duas casas após a vírgula. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pensar de duas formas. Como a quantidade de casas decimais após a vírgula em ambos os números está igual, eu posso simplesmente eliminar essas vírgulas. Então, se eu eliminar a vírgula aqui, fica 144. Se eu eliminar a vírgula aqui, fica 60, certinho? E daí, dividir 1,44 por 0,6 é a mesma coisa que dividir 144 por 60. Ou, você também pode pensar assim, como tem duas casas após a vírgula, em ambos os valores, eu multiplico ambos os números por 100. Porque na hora que eu multiplicar por 100 aqui, ó, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Na hora que eu multiplicar por 100 aqui, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Então, preste bem atenção aqui. Toda vez que você for dividir números com vírgula, você observa qual deles tem mais quantidade de casas após a vírgula. E no outro, você acrescenta uma quantidade de zeros suficientes para alcançar a quantidade de vírgulas do primeiro número, após a vírgula. Certinho? Com essa receitinha, você sempre vai conseguir converter essa divisão de decimais exatos em uma divisão de números inteiros, que é mais simples e que a gente sabe fazer, ok? Então vamos lá executar. Então eu quero dividir 144 para 60. Professor, por que 144 para 60? Porque eu já expliquei para você que 1,44 dividido por 0,6 é equivalente a eu dividir 144 por 60. Então vamos lá, qual é o número que multiplicado por 60 chega mais perto, né, por valores menores que 144? O 2, né? 2 multiplicado por 60 dá 120. Quanto que é 144 menos 120? Dá 24. Então vamos lá, sobrou 24, 24 não dá para 60, o que eu faço? Acrescento uma vírgula e aqui surge um zero. Então 240 para 60 dá 4. 4 vezes 60, 240. Então, finalizando aqui, resto 0. Você percebeu? A gente, na verdade, usou o que você já sabia, que era uma divisão envolvendo números inteiros, certinho? Então, 144 para 60 é 2,4. Isso quer dizer que o resultado da divisão de 1,44 por 0,6 dá 2,4. Então, vamos aqui fazer mais um exemplo. Vamos dividir 2 para 0,00005. Bom, o 2 não está com vírgula ali, mas você sabe que eu posso colocar o 2 como 2,000, o tanto de zeros que eu quiser. Bom, quem tem mais casas decimais após a vírgula? O 2 ou o segundo ali? É claro que o segundo, né? Ele tem ali 5 casas após a vírgula. Então, o que eu faço? Olha o que nós vamos fazer. Eu posso escrever o número 2, né? Eu posso escrever o número 2 como sendo 2,0000 e 0. Professor, por que o senhor colocou 5 zeros após a vírgula? Porque após a vírgula, no segundo número, eu tenho 5 casas. Então, depois que eu faço o deslocamento dessas vírgulas, eu elimino-as, certo? Então, fica 200 mil dividido para 5 e dá 40 mil. Então, assim nós finalizamos a divisão, ok? Então, voltando aqui para mim. Essa foi a nossa aula de hoje. Hoje nós estudamos sobre a divisão envolvendo números racionais na forma fracionária e na forma de decimal exato. Depois compareça na plataforma, assista novamente essa aula, copie no seu caderno suas dúvidas, leve para o seu professor. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.